Usa ele, Senhor, para trazer o alimento que precisamos da tua palavra, Senhor. Usa o nosso amigo Lafayette, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salve, irmãos, com a paz, Senhor. Amém. Amém. Vamos estarmos de volta depois de uma manhã maravilhosa que nós tivemos aqui na presença do Senhor, né? Abra sua Bíblia e eu vou ser rápido, porque a hora já avança. Se tem uma coisa que não nos espera, é o tempo de paz. João, capítulo de número 14, versículo de número 5 e 6. Aleluia. 14, verso 5, verso 6. Se acharam, digam amém. Amém. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vai tomar assento, filho. Deus glorioso, aleluia. Meus irmãos, Deus já tem falado conosco aqui esta noite. Às vezes pode parecer que muito por se falar muito, não se está gritando, não se está evocando que você glorifica a Deus. Parece que é enfadonho, é cansativo, mas Deus está falando contigo aí. Aleluia. O culto hoje todo, Deus passou te dando uma sacudida para dizer assim: olha, pare de ficar estático. Evangelho é movimento. Eita Deus, aleluia. Pare de ficar aí parado na sua posição de que nada vai acontecer, já estou a caminho do céu e não preciso fazer mais nada. Pelo contrário, tem que trabalhar muito, porque no céu tem trabalho. No céu ninguém vai sentar numa rede e esperar o tempo passar e ser servido apenas na última ceia. No céu tem muito trabalho. O texto que nós lemos em João capítulo 14, ele vem numa série de exposição do próprio Jesus, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 de João. São as últimas horas de Jesus antes da crucificação. Então ele reúne os discípulos, primeiro lá em Betânia. Ele reúne em uma casa os discípulos, estão todos reunidos. Chega Maria Madalena com um vaso cheio de óleo puro, e ela pega aquele óleo e vai lavar, ungir, como se precisasse, né, os pés de Jesus. Aquele movimento de adoração, de entrega, de dar a Jesus tudo que Maria tinha, porque aquele vaso custou tudo que ela tinha. Era o último recurso dela, mas ela decidiu entregar tudo aos pés de Jesus. Como é normal para aqueles que trabalham na obra de Deus, vem as críticas. E aí a palavra de Deus vai dizer, lá no capítulo 12, que Judas Iscariotes aponta para Jesus e disse assim: não era melhor ter pego esse bálsamo e ter vendido por 300 dinheiro e dado aos pobres? Isso no capítulo 12, versículo de número 5. No versículo 6, o autor João, ele vai dizer assim, que a intenção não era verdadeira de acordo com o que ele falava. Ele disse que queria dividir para os pobres, mas o verso 6 vai dizer que a intenção dele era roubar aquele dinheiro. O texto
chama ele de ladrão, porque ele andava com a bolsa, ele era o tesoureiro no ministério de Jesus Cristo. Então a intenção dele era pegar o dinheiro e usufruir. E na obra de Deus, às vezes é assim. Tem aqueles que entregam tudo e tem aqueles que se levantam para criticar. Mas deixa eu dizer uma coisa: dentro da obra de Deus e dentro da mesa do Senhor, até aquele momento o Senhor estava sentado à mesa com Maria e com Judas, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso e Ele não faz acepção de pessoas. Eu fiquei relutante em trazer um pouco essa mensagem, porque eu tenho observado aqui, e eu sou bastante observador, os irmãos, quando não me veem aqui no púlpito que eu estou lá atrás, eu não só estou para ajudar a Evelyn ali com as crianças, mas eu observo muito. Eu fico observando o movimento da igreja. E eu tenho observado as pregações e o que Deus tem falado conosco durante esses dias, esses meses. E eu percebi que Deus tem vindo puxando a orelha da igreja. Hoje de manhã, então, foi 1 hora de cinta, não foi nem de puxão de orelha. Foi 1 hora de surra, sabe? Quando o pai, e eu vou dizer aqui para os irmãos, eu tenho uma espoletinha em casa, que é a Morena, né, que me ensinou bastante ao Davi a ser mais espoleta do que ela. E na primeira vez que eu fui corrigir a Morena dando uma palmada, a Morena olhou para mim e riu. Na segunda vez ela riu de novo. Eu falei, a palmada não resolve. Tem que ter uma chinelada de vez em quando, para poder ver se sente um pouquinho. E foi assim que Deus está fazendo com a gente. Eu só estou usando um exemplo. Às vezes Deus só está puxando a orelha e a gente está, não, está tudo bem. Obrigado, Senhor. Aí se acostumou puxando. Mas hoje foi uma surra de cinta, 1 hora apanhando. E apanhou todo mundo, do pastor ao porteiro. Glória a Deus. E eu fiquei relutante em trazer essa mensagem porque é um culto de missões. E para nós fazermos missões, nós primeiro precisamos nos tratar. Porque nós estamos levando tratamento às pessoas. Como eu, sendo um enfermeiro ou um médico do hospital de Jesus Cristo, vou tratar uma pessoa estando doente? Eu preciso me curar primeiro. Por isso que eu começo esta mensagem, e eu vou ser muito rápido, com essa história de Maria Madalena. Ela entregou tudo, mas Judas criticou tudo que ela fez. Mas até aquele momento, em nenhum momento, Jesus expulsa Judas daquele local. Jesus continua ajudando, tratando e cuidando de Judas. Todos nós precisamos de tratamento. Não adianta nós queremos buscar as almas lá fora se nós estivermos perdendo almas aqui dentro. Precisamos tratar primeiro com os nossos irmãos para poder levar o evangelho lá fora. O texto vai continuar dizendo, e Jesus vai iniciar as últimas instruções que ele dá aos discípulos. Ele reúne o povo numa casa e começa a pregar o evangelho, a falar das suas maravilhas. Diz o texto ainda no capítulo 12 que os gregos se reuniam na casa para poder ver a situação de Lázaro, porque Cristo havia ressuscitado Lázaro e eles queriam ver e conhecer o testemunho do milagre que Cristo havia feito. A igreja é movida por testemunho. Grave isso. A igreja é movida por testemunho, porque lá fora tem gente te observando aqui dentro. Lá fora tem gente olhando aqui para dentro. E se ela encontrar o mesmo movimento que ela tem lá, aqui dentro, ela não vai sair de lá para cá.
isso que ele vai lá instrui os judeus, instrui todos ali. E ele chega um momento, lá no capítulo 12, ele vai para a entrada de Jerusalém, ele faz a predição de sua morte. No verso 35 do capítulo 12, ele vai dizer assim: disse-lhe Jesus: a luz ainda está convosco por pouco tempo. Ele estava falando dele mesmo. A luz ainda está convosco por pouco tempo. Verso 35: andai enquanto tendes luz. Ele não disse pegue a luz e fique parado. Ele não disse pegue a luz e sente no púlpito para assistir o culto. Andai pelo caminho enquanto tendes luz. Toda a igreja ela é missionária e nós fomos colocados no mundo como a luz do mundo. Nós detemos a luz. Nós precisamos levar essa luz e clarear o caminho de quem está perdido. É isso que ele está falando aqui no verso 35. No verso 36 ele vai dizer: enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Só Jesus dizendo que você precisa estar andando constantemente, mas com a luz. Quem não tem a luz está em trevas. Mas o meu papel que tem luz, que estou guiando ou sendo guiado por essa luz e que ainda estou no caminho, é clarear aqueles que estão à beira do caminho ou aqueles que estão em trevas voltando para trás. Nós precisamos levar essa luz. Esse é o movimento da igreja. Enquanto tem de luz, anda, não fique parado. O texto vai dizer mais assim à frente, no capítulo de número 13, Jesus vai dar um exemplo de serviço e de humildade. Lá no capítulo 13, Simão Pedro interroga Jesus quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Vai lavando os pés dos discípulos e chega em Pedro. Pedro disse assim: não, o senhor não vai lavar meus pés, não. Aqui não. É isso, o senhor não é o chefe, é o líder, é Deus. Aqui meus pés você não lava. Jesus vira para ele de forma rápida e direta e diz assim: se não deixar eu lavar, também não tem parte comigo. Ponto final. Aí Pedro diz assim: então não lava só o pé, não. Lava a mão, lava a cabeça, lava o corpo todo. Mas as coisas não são do jeito que você quer, nem do jeito que você anseia. Por que Jesus disse a Pedro que só precisava lavar os pés? Porque a partir do momento que você tem a luz que é Jesus, o corpo todo está limpo. Mas eu preciso lavar os pés. Por quê? Porque os pés representam santificação. Eu tenho que lavar para andar em santidade, para poder pisar no caminho e continuar andando em movimento. A luz iluminando e os pés sendo santificados. A luz iluminando e os pés sendo santificados. Enquanto isso você anda pelo caminho. Mas você tem que ter a luz. Você tem que lavar os pés. E você tem que andar. Mas volto a dizer: não deixe para trás quem está à beira do caminho, ou quem está perdido no caminho voltando para trás. Leve ele com você. Isso porque lá em João capítulo 13, verso 34 a 35, Jesus começa o texto dizendo assim: um novo mandamento vos dou. Que mandamento é esse, Senhor? Logo no final do ministério, quando o Senhor está prestes a morrer pela humanidade, o Senhor vai trazer um novo mandamento? Ou sim, um novo mandamento vos dou, que vos
ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Irmão Lafayette, Jesus está repetindo um texto lá de Levítico, capítulo 19, verso 18. Mas lá em Levítico é diferente. Lá em Levítico Deus fala assim: olha, não levante vingança contra teu irmão, não se ire contra o teu irmão, apenas ame o teu próximo como a ti mesmo. Jesus ele vai renovar este mandamento. Ele disse assim: olha, amai-vos uns aos outros como eu amo vocês. Em que momento Jesus descartou Judas? Em que momento Jesus descartou o próprio Pedro, que ele sabia que seria negado? Em nenhum momento. Mas Jesus abraça todo mundo na sua mesa. Tanto é que lá no capítulo 15, os fariseus e republicanos e escribas vai dizer para Jesus assim: como pode o Senhor, dizendo ser Jesus, sendo Deus, assentado na mesa de pecadores e republicanos? É porque na mesa de Jesus, Jesus abraça todo mundo com misericórdia, com amor, com graça, com compaixão. E eu preciso demonstrar a mesma compaixão, a mesma misericórdia, o mesmo amor para com os meus, para que lá fora eles olhem aqui para dentro e vejam esse testemunho. No versículo 34 e no versículo 35 ele completa o mandamento dizendo: nisto, ali é o que está o segredo, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Ele não somente lança um novo mandamento, mas ele diz o seguinte: esse mandamento que eu estou dando é identidade, é crachá. Por quê? O mundo vai olhar para você e se não enxergar amor, eles não viverão no meio de você. É a identidade dos discípulos, é a identidade da igreja que Jesus Cristo está dando aqui. Ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E se não tiver esse amor, eu não estou no meio. O mundo vai olhar de lá para cá. Missionária, se ele não enxergar o amor de Cristo em você, pelo seu irmão, ele não entra aqui. Porque ódio, desavença, briga, falta de unidade já tem lá fora. Aqui tem que ser o contrário, tem que ser amor, misericórdia, compaixão, carregar a carga dos outros. Como queremos amar tanto as pessoas lá fora que estão sem Cristo, se aqui a gente não está ganhando, aqueles que estão se perdendo? Precisamos amar uns aos outros. A identidade do cristão está no amor. A identidade do cristão não está no terno e na gravata que eu uso, ou no cargo que eu ocupo. A identidade do cristão está no amor. O apóstolo João ele vai dizer o seguinte, na primeira carta, que nós estamos aqui vivos por um motivo, porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E se não fosse esse amor, se não fosse essa misericórdia, não estaríamos aqui. Mas João vai dizer o seguinte, que nós precisamos, assim como ele nos amou primeiro, amar os nossos irmãos. E ele completa dizendo o seguinte: se você diz que ama a Deus, se você diz que serve a Deus, se você diz que faz a obra de Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso. E o amor de Deus não está em você. A palavra de Deus não é irmão Lafayette que está falando.
precisamos rever esses conceitos. Eu me lembro que o pastor Vicente aqui no culto de missões passado falou que eu usava uma frase lá quando a Bibilópolis era na igreja pequenininha do tal do romantismo missionário, né? Porque as igrejas acostumaram-se demais a fazer os cultos de missões e ser aquele romantismo. Vamos falar sobre a Índia, vamos falar sobre a África, vamos falar, mas a atitude de amor essa igreja não tem. Então é um romantismo. Eu digo que amo, eu digo que me importo, eu digo que quero fazer, mas na hora de fazer não estamos fazendo aqui dentro. Precisamos rever esses conceitos. Ele vai continuar a mensagem, as instruções, e a hora já foi embora. Ele vai chegar no capítulo 14, verso 1 a 3. Ele vai dizer assim: olha, eu vos preparei um lugar. Eu vos preparei um lugar. Tem um lugar preparado para vocês. Para onde eu vou agora, vocês não podem ir. Mas eu vou voltar e vou buscar vocês. Vocês conhecerão ou conhecem o caminho. Verso número 4, ele vai dizer: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Verso 4, ele só diz isso. Mas no verso 5, Tomé, incrédulo, ele diz assim: Senhor, não sabemos para onde vai, não temos nem ideia para onde o Senhor vai, não sabemos o caminho. Ora, Tomé, 3 anos de ministério com Jesus Cristo, vendo Jesus Cristo fazer milagres, vendo Jesus Cristo fazer a obra, vendo Jesus Cristo curando, vendo Jesus Cristo restaurando, libertando endemoniado, e você vem dizer essa altura do campeonato que não conhece o caminho. Meu irmão, tem muita gente perdida no meio do caminho aqui na igreja que não conhece esse caminho, mas Jesus hoje vai acender essa lamparina de novo e você vai começar a andar pelo caminho. Acende a luz e anda pelo caminho, anda pelo caminho, anda pelo caminho. Aleluia. O texto é longo, a gente poderia falar sobre os 3 capítulos aqui, e é uma instrução direta à igreja do Senhor nos últimos dias. Mas eu quero finalizar lá no versículo de número 16 e 17. Aí ele vai dizer assim: olha, eu vou preparar um lugar assim, já dei todas as instruções, mas eu não deixarei vocês sozinhos, não. O Espírito Santo já está convosco. Esse Espírito Santo que está convosco está em vós. Melhor, não está em vós só, ele está dentro de vós. O Espírito Santo foi colocado dentro de você para você se santificar, para você levar a luz que existe a outras pessoas, para continuar caminhando no caminho até o dia do arrebatamento da igreja. Mas veja que o texto, os 3 capítulos, é toda uma instrução dada por Deus à igreja, porque começa lá em Marta oferecendo tudo que ela tinha. Você um dia entrou aqui e ofereceu tudo que você tinha a Jesus Cristo. Foi pelo meio do caminho, encontrou traidores, encontrou pessoas que não gostaram de você, mas o Senhor disse para você assim: ame esse irmão, ame esse irmão que não faz, que fecha a cara para você, ame ele, conviva com ele, essa é a sua identidade. Permaneça, porque eu estou te dando a luz, e você recebeu a luz que é Jesus. Aí Jesus diz para você: anda no caminho, acende a luz e anda no caminho. Se tiver alguém do teu lado, ama ele, traz para dentro do caminho com a luz. Se tiver alguém voltando para trás, dá luz a ele. No Evangelho de Jesus, não só quem está lá fora não ficará para trás, ou não pode ficar para trás. Nós não podemos deixar para trás nenhum dos nossos soldados.
Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te encher do Espírito Santo. E cada dia mais possamos estar unidos